Graça e paz, queridos. Onde nós estamos? Salmo 118. Deem graças ao Senhor. Vamos colocar o Salmo 118 aqui Vamos ver essa versão que está aqui. Danilo vai ajudar aqui na leitura. Vamos ver aqui. Alô. Salmo 118. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém. Abre, Pai, as nossas mentes e os nossos corações para nós enxergarmos, além da letra, enxergarmos a pessoa do Teu Filho. Amém. Nós temos ficado aqui neste salmo, eu pelo menos, eu tenho ficado embevecido, atraído pela realidade espiritual
que este salmo traz nas suas entrelinhas. Nós já vimos aqui, e eu faço sempre um pouco de memória do passado, do que falamos, de que esse salmo tem possibilidade de ter sido escrito por Moisés, por Davi, ou por um que retornou do cativeiro babilônico. Não há muita certeza. A minha preferência pessoal, em razão de certas evidências do texto com o livro de Êxodo, é que esse salmo tenha sido escrito por Moisés. Vimos também que os salmos e os textos bíblicos proféticos, eles têm uma visão imediata, uma visão histórica, uma visão do momento em que está vivendo, e ele tem uma visão escatológica, do futuro, uma visão que vai adiante dos tempos que estão ali. Que os salmos, as profecias, elas também têm uma realidade espiritual do momento e a realidade espiritual de Cristo, porque a Bíblia é um livro cristocêntrico, é um livro que ele fala de uma pessoa. Eu já fiz assim para a comparação que o nosso álbum de casamento da Carmita comigo, nós temos na primeira página ela e eu, na segunda tem ela, eu e meus pais e os pais dela, na terceira tem ela, eu e os padrinhos, na quarta tem ela, eu e mais algumas coisas, outras pessoas, e rol. Esse é o álbum do nosso casamento, porque é o álbum do nosso casamento. Ele fala da Carmita e de mim, que estávamos nos casando. Este livro é um livro que fala de uma pessoa. Essa pessoa é Cristo Jesus. Ele diz assim: vocês examinam as Escrituras, procurando encontrar nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Entretanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele diz, esse livro testifica, esse livro fala de uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. Alguns estudiosos, assim, daqueles cavadores de Bíblia, que ficam no texto muitos anos, alguns dizem que você não pode ler mais do que 5 a 10 versículos sem encontrar Jesus nela. Você vai encontrar o Cristo Jesus em alguma das expressões, nas sombras, nas figuras, nos tipos, você vai encontrar. Ele está aqui. Agora, se você ficar só na letra, a letra mata. A letra seca. Então, a gente tem que pedir ao Espírito Santo, que a inspirou, que seja também o Espírito que nula revele. Porque senão nós vamos ficar em cima apenas da estrutura gramatical. Isso também é importante? É importante, mas eu tenho que ter olhos para ver além. Então este é um salmo messiânico. Ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele é citado por todos os evangelistas, ele é citado pelo apóstolo Paulo, ele é citado pelo escritor aos Hebreus. Ele é um salmo extremamente voltado para a pessoa de Cristo. Em muitos locais nós temos que ver o acontecimento da época apontando para a realidade espiritual, que é Cristo. Ele começa dizendo, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Já vimos que esta palavra, hesed, ela pode significar misericórdia, graça, amor,
fidelidade e bondade. Eu já fiz a pesquisa na minha Bíblia, que eu tenho algumas versões aqui no iPad, várias versões. Eu tenho uma Bíblia Holy Bible aqui, que ela tem 152 versões, em várias línguas, aquelas que eu posso dar uma consultadinha de uma língua ou outra. Eu tenho visto várias vezes ele sendo traduzido, algumas vezes por misericórdia, outras vezes por amor, outras vezes por graça, outras vezes por fidelidade, por bondade. É a mesma palavra, tão rica, tão preciosa essa palavra. Eu tive o privilégio de fazer um casamento aí no princípio do mês de setembro, onde estava uma família que é a filha da Anne, a Dora. Ela mora em Israel hoje, casada com um israelita. E então eu tive a oportunidade de falar com ela sobre esta palavra. Ela até me fez pronunciar corretamente, porque é uma palavra, você sabe que o hebraico não tem vogais, só tem consoantes. E aí é difícil você falar, porque às vezes a palavra é uma língua viva. E essa língua morreu e ressuscitou. É interessante isto. Graças a graças a Alexandre o Grande. Graças a Alexandre o Grande, que no tempo dele mandou que fizesse uma tradução do hebraico para o grego, que é chamada Septuaginta. E ao fazerem os sábios de Massora, cidade da Grécia, resolveram colocar sinais gráficos para representar as letras vogais. Ali eu tenho um professor de hebraico, que está aqui do meu lado, ele não vai me deixar mentir sozinho, né? Então as letras foram representadas por sinais, às vezes é um tracinho, às vezes é uma espécie de T, às vezes são 2 pontinhos, às vezes são 3 pontinhos, às vezes é um pontinho, A, E, I, O, U, e eles vão colocando as vogais. E essa é uma palavra, reset, estou vendo que eu pronunciei aqui, com aquela coisa, a Dora me fez pronunciar umas 4, 5 vezes, porque eu dizia reset, aí sai parecido com o que é falado. É uma palavra riquíssima, que ela mostra a essência de Deus e da obra de Deus em Cristo Jesus. Esse salmo também, esta semana, Deus... são essas bibliocidências. Eu não acredito em coincidências. Vimos que esse salmo ele está no centro da Bíblia. 594 capítulos para trás, 594 capítulos para frente, e ele bem no meio. Ele é o salmo que é a espinha dorsal de todos os outros capítulos. E o versículo 8 é o versículo do meio da Bíblia. Como é que diz o versículo 8 aí? Vamos ver. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Você viu? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. A outra versão diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar na carne. Outra versão diz assim: melhor é buscar refúgio do Senhor do que confiar na humanidade. Outra versão diz assim: melhor é buscar amparo no Senhor do que confiar no humanismo. Olha só. São versões, porque traduzir é muito difícil. Muito difícil. E tentar dizer o que a palavra de Deus diz é uma luta, muitas vezes, para o tradutor, que a nossa compreensão é limitada. Mas esse salmo é muito interessante, que ele está no meio de 2 salmos, o menor e o maior.
O Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia, e o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. O Salmo 117 só tem 2 versículos. E o Salmo 119 tem 176 versículos. E o Salmo 117, ele diz assim: louvai ou louvem a Javé, todas as nações, todos os gentios, adorem todos os povos, porque a sua graça, porque a sua hesed, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade, está sobre nós. E a verdade de Javé dura para sempre. É um salmo encolhido. E o Salmo 119 é um salmo expandido. Ele compõe-se das 22 letras do hebraico em 8 sequências. Cada 8 versículos é uma letra. Aleph, Beta, Bet. Vamos ver, diz lá, você. Vambora, bora lá. Aleph, Gimel, Aleph, Delta, Dalet. Olha lá, aula de hebraico. Cada letra 8 vezes. Todos os versículos começam com a mesma letra 8 vezes. É como se fosse um acróstico. E só há 2 versículos desses 176 que não falam da palavra. É um salmo da palavra. Ou ele usa a Torá, a lei, ou ele usa o mandamento, ou ele usa a palavra, ou ele usa os princípios, que são sinônimos da palavra. E eu fui meditar, Senhor, por que o Salmo 118, esse aleluia deste salmo está entre o menor e o maior? Por que são as tuas coisas assim? Porque sou eu. Eu não creio que haja uma vírgula aqui na Bíblia que não tenha o sopro do Espírito Santo. Theos pneukos é a palavra grega. Theos, Deus. Pneuco, sopro. Isso não é um livro aleatório. Já tentaram fazer dele o que quiseram. A alta crítica tentou negar as evidências, mas ele saiu no meio deles e continua. A ciência tentou denegri-lo, mas ele saiu e continua. Esse é um livro pelo qual eu não consigo entender, mas eu tenho que me curvar diante dele, porque ele tem o dedo de Deus. Porque é o menor e o maior. E o Espírito de Deus resolveu falar comigo no meu coração. Você sabe que o teu Salvador se tornou o menor para se encarnar. Ele que era o absoluto se tornou um relativo, um dependente. O Todo-Poderoso encurtou-se a ponto de virar microscópico, quando ele ficou no ventre de Maria, no óvulo. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele se expandiu na palavra eterna, que vai pela eternidade, enfim. E por que 8? Você não sabe que 8 na Bíblia é a ressurreição? É o 8º dia, é a nova semana, que começa exatamente no primeiro dia da semana seguinte, que a semana do Velho Testamento são 7 dias, e a semana do Novo Testamento começa no 8º dia,
que a ressurreição é logo o início de uma nova dispensação. Eu digo, oh, Senhor, obrigado por esses detalhezinhos que para algumas pessoas não vale nada, mas porque para o meu coração aquece. O Senhor é o Deus encolhido na encarnação, que se esvazia, mas é o Deus expandido na ressurreição, que preenche céus e terra. Meu coração então entra naquele grande conceito que está ali no versículo 4, onde ele diz, versículo 5, na minha angústia eu clamei a Javé, e ele me respondeu, e me deu um lugar espaçoso, um lugar amplo. Como não tem aí, a gente vai para frente. Então, nós estávamos falando domingo passado um pouquinho sobre o que é o humanismo e o que é o cristianismo, que são parecidos. E aí é onde a gente come gato por lebre. É nesse ponto que a gente confunde o joio e o trigo e o joio. O trigo e o joio. O cristianismo e o humanismo são muito parecidos. Só que, do ponto de vista do estudo da planta, o trigo, ele dá um cacho que tem conteúdo. E quando ele amadurece, ele desarraiga da terra. Ele afrouxa da terra. E ele se curva. E o joio é aquele que quando amadurece, está xoxo e agarrado na terra. Fica grudado no solo. Mas se você olhar um campo de trigo com joio, em Israel eu tive a oportunidade de conhecer, que eu não conhecia o joio, e ele disse, aqui é o joio, aqui é o trigo. Eu olhei para os dois e disse, muito prazer em conhecê-los. Não sabia qual era um e qual era o outro. Jesus disse assim, olha, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou trigo, e veio o inimigo de noite e plantou o joio. O inimigo sempre trabalha de noite. E ele planta o joio. Mas eles são semelhantes. Aqui dentro dessa igreja agora, nós temos aí um auditório. Muita gente também está na internet. E nós temos aí joio e trigo. E eu não sei quem é. Eu não sabia quando eu era joio e quando eu era trigo. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Muitas vezes a pessoa até admite que ele seja trigo. E essa coisa deixa, até eu me intrigo com esse assunto, porque eu não sei como descobrir. Agora, o joio, ele pode parecer com trigo, mas ele não é. Quando ele está agarrado à terra, e quando ele não tem caroço, não tem grão, é xoxo. Como é que eu vou descobrir? Eu não sei, isso é só o Senhor. O Senhor diz, quando você tiver assim, não meta a mão nesse assunto, porque esse assunto é meu e dos anjos. Não julgue, porque você vai julgar pela aparência, e pela aparência você vai meter os pés pelas mãos. Deixe comigo que eu sei mexer com esse assunto. E ele é o único capaz de transformar joio em trigo. Trigo em joio não é possível, mas joio em trigo é possível. Ele faz o milagre, ele transforma o impossível. Ele continua sendo o Deus dos milagres. E o maior milagre que tem é transformar um filho do diabo num filho de Deus. Eu nasci nesse mundo como filho do diabo. Isso é pesado demais, eu sei que é pesado. Mas essa é a verdade bíblica. E ele faz nascer e faz morrer. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. A palavra de Deus também nos mostra que o humanismo, ele
está fundamentado no relativismo. Tudo é relativo. Nós, depois da lógica hegeliana no mundo, nós criamos uma tridimensionalidade racional. Antes, o pensamento lógico era: quando A é verdadeiro, não A é falso. Isto era antes de Hegel. Depois de Hegel, nós temos uma chamada síntese. Quando A é verdadeiro, não A necessariamente é falso. Podemos ter uma síntese. E o raciocínio ficou relativo ao sujeito conhecedor. A verdade deixou de ser absoluta e passou a ser relativa. A minha verdade. Mas isso não existe. Não existe minha verdade. Existe minha interpretação. A verdade é única. O que é verdade para um, tem que ser verdade para todos. Foi isso uma das brigas de Kant com os nominalistas. Agora, preste bem atenção. Alguém diz assim: mas uma coisa, o belo para mim é diferente do belo do outro. Não, senhor. A beleza pode ser diferente, o belo é universal. A beleza é particular, o belo é universal. Ele obedece leis, ele obedece à lei do Φ. Depois vocês vão estudar a lei do Φ, não do Π. O equilíbrio que existe entre altura e largura. Isso tudo tem uma lei de geometria perfeita. É belo. Ninguém pode deixar de dizer, é belo. Pode não ter beleza, mas é belo. Para você, para os seus olhos. Nós temos também aqui o humanismo, que se baseia no secularismo. Aquilo que está ligado ao mundo, ao secular. O que vale é aquilo que está fora do sagrado, do santo, do eterno. É por isso que o consumismo tem se tornado um dos ídolos da modernidade. E o terceiro aspecto do humanismo é o seu hedonismo. O que é o hedonismo? É aquilo que foi estabelecido que o homem vive de panis et circes. O que é isso? O povo vive de pão e circo. Quem ganhou hoje? Corinthians ou Vasco? Então, aqui não houve tripúdio. A competição foi estabelecida por um camarada chamado Mancini, em 1860. Até 1860 vocês não conheciam voleibol, futebol, basquetebol. Não existiam estes jogos. Esses jogos foram estabelecidos para manter as pessoas entretidas em cima daquilo que se chama nada. Briga-se hoje por causa de um tipo de futebol. Briga-se hoje por causa de partido político. Não existia naqueles tempos. Foram criados para iludir pessoas. Hoje o Brasil tem 25 partidos. E nenhum deles tem cara de gente. Só tem cara de bolso. Nós temos uma política criada para enganar pessoas, para dividir pessoas, para criar confusão. Depois vocês vão estudar a história da democracia, que começa com Péricles e com Clístenes, e vão descobrir as mentiras que foram feitas para a humanidade viver bobinha. Isso é o humanismo. Isso é o humanismo. O cristianismo, nós vamos falar de um Cordeiro de Deus que vem matar uma natureza perversa, egoísta, que nós herdamos de Adão. Esta é a grande coisa extraordinária. Então vamos para o versículo 10. Vamos ver o versículo 10. Em meio à tribulação, invoquei e tal. O versículo 10. Olha só, como é que diz aí esse texto? Todas as nações me cercaram,
mas em nome do Senhor as destruí. Que coisa mais terrível! Será que isso aí era Moisés, ao sair do Egito, vendo as nações o cercando? Pode ser. Se foi Davi que escreveu, isto aqui seriam as nações, as 7 nações ou as 8 nações que estavam em Israel no tempo de Davi, que ele, em nome do Senhor, as destruiu? Pode ser, um fato histórico. Seriam as nações que estariam em Israel no tempo do retorno do povo de Deus da Babilônia para retornar e habitar a terra? Pode ser, uma questão histórica, mas para onde isso está apontando? Qual é o lado do escatom? Ou seja, o lado das últimas coisas, porque Deus, havendo falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ou nos tempos escatológicos, ou no tempo da realidade espiritual manifesta em Cristo, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A linguagem de Deus profética cessou em João Batista. E agora nós temos a realidade, a linguagem de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma linguagem concreta de amor, não metafísico, não platônico, mas de um amor que se encarna e que vai para a cruz. Todas as nações me cercaram. O que significa isto? E em nome do Senhor as destruí. Aqui eu tive, Senhor, que coisa mais terrível. O Senhor destruir, essa palavra é muito pesada. Mas aí, professor Maurício Mantovani, eu fui lá no hebraico, muvul, no refil. Quando Roque Monteiro de Andrade foi meu professor de hebraico, ele dizia, refil é um verbo forte. Eu não tenho profundidade em hebraico, eu tenho que ir para os mestres. Então a gente tem que ter os históricos que tem lá. Eu tenho uma estante só de estudo de hebraico de uns 14 pesquisadores velhos. Eu não gosto de pesquisador muito novo, não. Só de 1800 para trás. Porque de 1800 para cá tem um perigo doido. E aí fui lá cavucar. Pois é. Você pensa que pastor é só pregar aqui? Para poder falar a verdade para você, você tem que... Senhor, o que é isso aqui? Isso aqui é igual iceberg. Você só vê a pontinha e lá para baixo. Aí lá vem o cara me dizendo o seguinte. Muvul é levar para ser circuncidado. É tirar o prepúcio do coração. Assim que, como em Israel, todo machinho, quando chegava no 8º dia, que é o dia de maior imunidade do corpo humano, ele ia fazer uma circuncisão no prepúcio e retirar aquele prepúcio, que é um gerador de câncer no pênis. Muvul significa levar para ser circuncidado no coração. Porque o nosso coração tem muitas amarras. Ele está amarrado por todos os lados. Ele está preso à tradição de família, ele está preso à nossa cidade, ele está preso aos bens do mundo, ele está preso às coisas que estão aqui conosco, nós estamos cercados. Quando nós saímos da vida, da realidade histórica e vamos para o ponto espiritual, quem é este? Todas as nações foram colocadas ao meu redor, mas em nome do Senhor eu a circuncidei.
A Bíblia tem que explicar a Bíblia. Vamos para Colossenses. Paulo está escrevendo esta carta a uma igreja lá na Turquia hoje, Ásia Menor antiga. Ele está falando com aqueles crentes, e você lê nessa versão e eu vou ler na minha versão também. Colossenses capítulo 2, vamos começar com o verso 8. Nós já passamos aqui uma vez estudando a excelência de Cristo no livro de Colossenses, é um livro que esbanja Cristo, a grandeza de Cristo, a exaltação de Cristo, a majestade de Cristo. Então veja bem, cuidado com o quê? Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Presta atenção. O velho apóstolo está dizendo para eles, cuidado. Não veja o que as vãs filosofias, cuidado com o enredo. Como é triste a gente ver aquelas baleias presas no fundo do mar, nas redes dos pescadores. Esse cara aqui é mergulhador. Você vai lá no fundo do mar, ele faz cursos de mergulho, dá curso de mergulho, agora foi operado da hérnia dele, agora vai estar devagar mais, né, Emílio? Bem mais devagar. Mas como é triste você ver um peixe preso numa rede. Mas sabe qual é mais a minha tristeza? É quando eu vejo uma humanidade que Deus ama preso em vãs filosofias, sutilezas, tradições de homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Picaretas que vão para o sistema de comunicação dizer coisas para o povo para retirar dinheiro. Isso é desonesto. Isso é safadeza da grossa. Dizer determinadas coisas que a Bíblia não diz. Cuidado. Mas veja bem, há um provérbio árabe que diz assim: se alguém me enganar a primeira vez, a culpa é minha. Não é a segunda vez, não. Porque só posso ser enganado porque me deixo ser enganado. Os bereanos, que a Bíblia fala, quando lhe pregaram a Bíblia, quando lhe pregaram o Evangelho, eles disseram assim: vamos ver se a coisa é desse jeito mesmo, e foram examinar as Escrituras. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Você tem que procurar saber na palavra de Deus. Se alguém lhe engana, o culpado é você que se deixou enganar. Não vai botar só a culpa no enganador, não. Espera lá, esbarra aí um tiquinho. Eu comprei uma vez uma coisa de televisão, uma antena de televisão aqui na praça. O cara vendeu para mim. Ele dizia que ia tirar todas aquelas... E eu acreditei. A culpa não foi dele, não. Cheguei em casa, botei a antena e não saiu nada. Aí eu voltei para procurar o cara já tinha ido embora. Mas o problema é que esses caras vão dar conta diante de Deus. Pode não dar agora, mas vai dar depois. A Bíblia diz que há maior julgamento para os profetas falsos que enganam do que para os outros. Mas mais para frente um pouquinho, verso 9. Porquanto? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem que habita corporalmente toda a plenitude da divindade?
em Cristo. Em Cristo. Agora veja o verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em quem você é aperfeiçoado? Em Cristo. Agora veja o verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E o 12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, peraí. Cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as destruí. Eu as circuncidei. Deixa eu ler nessa versão aqui, que eu estou usando para mim, a versão da Bíblia completa, judaica completa, e ela diz assim: cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e de enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, que não concordam com o Messias. Porque nele, no Messias, habita corporalmente a plenitude do que Deus é. E por sua união com ele, vocês foram plenificados, e ele é o cabeça de todo o governo e autoridade que há no mundo. Amém. Também, presta atenção, em união com o Messias, com ele, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a realizada pela remoção do controle do velho homem sobre o corpo. Nessa circuncisão feita pelo Messias, vocês foram sepultados com ele por meio da inclusão ou da imersão e foram ressuscitados em união com ele pela fidelidade de Deus que atuou ao ressuscitar Yeshua dentre os mortos. Oh, meu Deus. Isso aqui é mais claro do que as águas do né? Bósforo. Não pode ser mais claro do que isso aqui, não. Não pode ser mais claro. O que significa destruir? Significa que Cristo, quando foi naquela cruz, ele nos sepultou juntamente com ele. Não é no batismo de água, é na inclusão, é na imersão nele. Quando cercaram-me todos, mas eu, em nome de Javé, as coloquei dentro de mim. Para quê? Para tirar fofoca. Fofoca de quem? Das mulherzinhas que vivem de casa em casa, fofocando. E dos homenzinhos que vivem atrás de mulherzinhas, olhando os rabos das saias. É isso que... Só pode ser um milagre para acontecer comigo. Só um milagre para acontecer comigo. Sabe de quem que eu tenho mais medo, gente? Não é do criminoso bárbaro. O que eu tenho mais medo é do religioso bom. Eu fico junto com as prostitutas, com muito mais calma com os ladrões, com os bandidos. Outro dia eu vi uma frase que dizia assim: ladrão, socorro a polícia. Se você me entendeu,
Você me entendeu. Quem dá mais trabalho nessa igreja aqui não são os pecadores sórdidos. São os bons. Ou melhor, os que se creem bom. Porque a Bíblia diz: não há bom, nenhum sequer. O pastor Alexandre pregou uma mensagem há pouco tempo: arrependimento da bondade, arrependimento do bom, do bem. Arrependimento? Eu me arrependo de ser bom. Eu tenho muito mais medo do meu coração, dizia Lutero, do que do Papa e todos os seus cardeais. Eu tenho muito mais medo de mim, da minha moral, da minha vanglória, da minha justiça própria, do que do pecado. Porque o pecado tem remédio. E a justiça própria tem que ter cacete. Para você salvar do pecado, a cruz de Cristo teve remédio para resolver. Para salvar da justiça própria de Jó, ele teve que perder bens, filhos, saúde e ir para o pó, e para a cinza. E durante 3/4 do livro, ele passou se justificando até que Deus resolveu fazer um trabalho na vida dele. E aí ele se arrependeu. De que Jó se arrependeu? De pecado? Não, que ele não estava cometendo pecado. Ele nunca foi. O problema de Jó não era o pecado. O problema de Jó é que ele justificava-se a si mesmo mais do que a Deus. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Eu quero saber aqui nesse auditório, quem já fez uma festa por ter cometido um pecado? Quem já fez uma festa por ter encontrado uma fraqueza na sua vida? Levanta a mão. Por que você não fez isso? E nem eu? Paulo diz assim: eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por quê? Para que serve o hospital? Hein, doutor? Doutores, para que serve o hospital? Para que existe o hospital? Me diga. Porque tem doente. Eu estou com 3 médicos bem aqui na frente, logo 3 de uma vez, é inflação de médico. Aqui essa igreja já tem médico demais. Aqui ninguém pode sofrer do coração, porque pode, na hora que chamar, levanta uns 50. Olha, hospital só existe porque existe doente. Bendito seja Jesus Cristo, que disse: eu não desci do céu para buscar são, mas doentes. E quanto pior, segundo o velho teólogo protestato celestino, aquele que só sabia varrer o colégio do meu sogro, era analfabeto e não sabia falar direito, ele dizia assim: para alguém ou quem vi que para Deus quanto pior, melhor. As pessoas ruins salvam no instante, porque ele não tem onde grudar. Mas as pessoas boas levam tempo para Deus derrubar ela e destruir da arrogância, porque ele gruda na arrogância. Ele é o teólogo sábio. Tu és analfabeto protestado, mas tu és sábio, seu Tatinho. Eu olho aqui para esse auditório e eu vejo aqueles que me dão mais trabalho. São aqueles que parecem comigo, que são arrogantes, são soberbos e que têm justiça própria. Cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as destruí. Eu as circuncidei. Eu tirei o prepúcio do coração deles e coloquei a minha natureza neles. Vida cristã não é evolução de Adão. É morte de Adão e substituição pela vida de Cristo.
no lugar em que estava. Aí o espinheiro arrancou o espinheiro e plantou o cipreste. Que se preste esse assunto para nós meditarmos. O que Deus faz? Ele não vai esperar nada de bom de ti. Porque tudo que é bom de ti tem orgulho. Ele vai tirar você, já que eu botei ti, vou com ti até no fim. Ele vai tirar tu e vai colocar Cristo em você, em ti. É isso que eu destruí, gente. Não é pisar em cima e bater a cabeça. Ele diz lá no versículo anterior, ele diz assim, vai se cumprir nos meus adversários meus desejos. Quais são os desejos de Deus para os seus adversários? Quais são os desejos de Cristo para os seus adversários? Ele disse, vocês não sabem que eu tenho mais prazer em abençoar a vocês do que vocês serem abençoados? O prazer de Deus é nos abençoar e trocar a nossa natureza velha por uma natureza mansa e humilde de coração. E é a natureza do Cordeiro. Aquela irmã virou e disse, vocês puseram aqui hoje, eu esqueci de ligar, mas já estou acabando. Aquela irmã disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu tenho um gênio terrível. O pastor disse, minha irmã, esse negócio de gênio aí é troca de natureza. Não, eu herdei isso do meu pai. Muito bem, e você não herdou nada do seu pai celestial? Deus vai fazer um milagre, ele tem que trocar. Ele tem que trocar o Mauro. Porque Mauro é imprestável. E quem sabe disso muito bem é a Ana. Hã? Não sabe, Ana? Não sacode a cabeça, não. Se não for Cristo, não tem jeito. Tem que substituir. Tem que substituir. Vamos voltar lá para o Salmo. Vamos voltar lá para o Salmo 118. Nós falamos que essa circuncisão aqui, esse muvul de Deus, essa troca, essa destruição, esse retirar a circuncisão do coração, tirar as amarras que nos prendem e nos colocar um novo. Aí ele diz assim, rendei graças, não, verso 10, amor da minha vida. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor de Javé. No nome esse Senhor, nesta Bíblia, todo escrito em letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, é que era o nome Javé, Yavé, Jeová, como queira, porque não se sabe a pronúncia, e o judeu não pronunciava essa versão, essa versão que é usada aqui por mim, ela usa a palavra Adonai, porque o judeu não usava a palavra Javé, tão sagrada que era, quando ele escrevia, o escriba escrevia a palavra Javé, Yahé, ele queimava a pena. Você se lembra que Paulo uma vez levou uma bofetada na boca por mando do sumo sacerdote? Porque Paulo disse, Javé, ele mandou bater, bata na boca. E ele disse, por que tu bates na minha boca, parede branqueada? Aí a pessoa que estava de perto disse assim, tu falas assim da autoridade do sumo sacerdote? Aí ele disse, eu não sabia que era ele. Se eu soubesse, eu não teria dito isto. Mas aí ele entrou em cima do texto, dizendo, se ele fosse de verdade sumo sacerdote, ele não mandava fazer isto. Porque ele não conhece a nova aliança.
Na nova aliança não se joga pedra, se firma a pessoa sobre a rocha. Agora vamos para o 11, já estamos terminando. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me. Ninguém ficou mais cercado de gente na cruz do que Cristo. Ele estava ali atolado de humanidade, de todas. Porque se disser esse todos aqui não for uma figura de linguagem, não for uma hipérbole, não for alguma coisa, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu as destruí, significa que ele estava cheio de todos nós. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele estava incluindo a humanidade no seu corpo. Ele era um homem coletivo, que trazia o tempo e as gerações dentro dele. Todas as gerações de todos os tempos estavam sendo circuncidadas na circuncisão de Cristo, não feito por mãos humanas, mas no despojar do homem velho. E aí no verso 12, para nós terminarmos... Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Agora deixa eu fazer 2 observações só. Domingo passado, nós estávamos falando sobre a tradução mensagem, feita pelo Eugene Peterson. Ele usa mosca no lugar de abelhas. Eu fiz uma abordagem sobre o lado podre, que a mosca vem na carniça, vem em cima do peixe, ela é atraída pelo cheiro. E nós temos aí o lado pecaminoso da humanidade sendo atraída pela graça de Deus para a nossa identidade. Mas aqui eu vou falar o outro lado, que é o lado doce. Eu, quando quero pegar uma mosca, eu não ponho vinagre, eu ponho mel. Eu atraio com mel e a mosca vem. Mas a abelha é um símbolo muito interessante deste aspecto atrativo da flor. Eu pude atrair a humanidade para queimar. A palavra queimar aqui é a palavra também extinguir esta natureza perversa de esporar que nós temos da abelha, de magoar, de ferir. Eu quero extinguir em você, para você ser manso e humilde de coração. Aleluia. Eu tenho um ferrão que eu sei espetar. Eu sei ferir. Minha natureza fere aqueles que não são compatíveis com o meu modo de pensar. Ele precisa morrer. Para que eu não possa estar ferrando os meus irmãos, nem os meus adversários. Porque a maneira certa de você acabar com o inimigo é preparar uma mesa com a presença dele. É fazer um banquete. Quando aquele imperador romano, que eu agora não sei o nome, se o professor de história tivesse aqui, podia me ajudar, que conquistou uma cidade, ele chamou o seu general e disse, vamos fazer um banquete. Ele disse, mas como? Nós estamos para destruir os nossos inimigos. Ele disse, a melhor maneira de você destruir um inimigo é fazê-lo seu amigo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele disse para os seus discípulos, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe os segredos do seu Senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. Eu vim para tratar com vocês. Eu vim destruir, eu vim circuncidar esse espinho que vocês têm dentro de si. Essa natureza espinhosa de fazer ferir. Eu sei que há muita gente aqui aleijada nessa sala, que foi aleijada por palavras. Às vezes de um pai, num momento de ira, às vezes de uma mãe, às vezes de um patrão, às vezes de um amigo. Uma palavra dura
fere, magoa e aleja. Mas a palavra sábia cura, liberta, tira o peso. Que Deus nos dê graça de entendermos que o lado desta libertação, da cruz de Cristo, não está escondida em algum lugar, está revelada em toda a palavra de Deus. Está manifesta. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que nós vejamos além da letra, saber que nós estamos incluídos naquele pacote, para nos libertar. Esse mês deve sair um outro livro, eu estou agradecendo a minha esposa, de 39 anos de caminhada. Porque nesses 39 anos eu já pisei no pé dela muitas vezes. Ela já pisou no meu também. Não fique aí pensando que eu estou fazendo aqui jogo de cintura, não. Mas muitas vezes eu pisei no pé. Mas em todas as vezes eu tenho recebido o perdão. Eu tenho recebido a carta de alforria. E eu queria lembrar você que está hoje aqui magoadinho por uma palavra ruim que lhe foi dada, por um gesto mau que foi feito com você. Você recebeu uma palavra dura no seu passado, que Cristo já levou tudo isso lá na cruz. Que hoje à noite nós vamos nos lembrar que esse Deus, para usar a expressão de Chesterton, esse Deus furioso de amor, esse Deus louco de amor, revelado em Cristo, e que Brennan Manning, no Anseio Furioso de Deus, um livrinho que vale a pena você tê-lo na sua cabeceira. Dr. João me disse outro dia, Dr. João Henrique, ele me disse outro dia, eu frequentemente volto aquele livro para saborear a grandeza desta graça de Deus. Para a gente não carregar peso. Saber que o nosso Abba é amado. É amado. Ele tem uma história ali de uma irmã, velha freira, que nunca conseguia tomar a hóstia, porque ela se sentia indigna. Porque um dia ela foi abusada, e depois se tornou prostituta, depois se tornou religiosa, mas a culpa e o medo não saía de dentro dela. E ela estava com 78 anos e vivia debaixo daquele cárcere apertado. E à noite ela bateu lá na cela onde ele estava, já era quase madrugada, ou era madrugada, e ela contou a história, e ele sentou com ela e disse: minha irmã, você precisa auferir e receber os benefícios do seu pai que te ama. Então ela começou um processo onde ela orava dizendo: Abba, eu sou amada. Eu sou amada de Abba. Eu sou amada de Abba. Ele não me ama porque viu alguma coisa boa em mim. Ele me ama porque ele é amor. E depois de um ano ele recebeu uma carta dela dizendo assim: se fosse há um ano atrás, eu lhe diria, aqui é a irmã Maria Eugênia. Mas hoje eu assino a amadinha de Abba. Queria que você descobrisse isso também, que eu estou descobrindo. Que eu sou um amado do meu pai. Amado. Quando eu vejo Paulo escrevendo amado. Amado. Eu estava falando lá em Goiânia e um rapaz disse para mim assim: hoje houve salvação nesta alma. Olhei para ele e disse: o que aconteceu na sua vida? Ele disse: eu sou filho de uma prostituta que me abandonou, eu não sei quem é meu pai,
e minha mãe me abandonou. Eu fui criado no mundo, jogado, e um dia eu recebi Jesus. Mas hoje eu entendi que o Pai de Jesus me ama profundamente. E eu estou liberto, sabe por quê? Porque eu que não tinha nem pai nem mãe, hoje tenho um Pai eterno. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolheu. Sabe que para um pastor é isto que vale a pena. É ver o que Deus faz. Usar uma desgraça como uma mula como eu, mas ele já usou uma jumenta para falar. Ele usa e usa você e não saia mais do que isso daqui. Com a consciência que você não passa de um emulado. Fora disso é bobagem. É só pretensão e arrogância. Mas Deus usa você também. E vai usar na sua casa. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.